Boa tarde, docente. Chamo-me Tamika Maria Novo, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria, e vim apresentar este trabalho que fala sobre a constituição das empresas em Moçambique. E que este trabalho é da cadeira da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Eu agora irei dar uma breve introdução. Que constituir uma empresa significa seguir determinados procedimentos para que uma atividade econômica ela possa funcionar legalmente e de forma organizada. E aqui em Moçambique as empresas elas devem respeitar as regras estabelecidas pelo Código Comercial, todas as regras que vão ditar como é que vão funcionar como é que vai funcionar uma empresa, estão dentro como vai funcionar de forma legal uma empresa está dentro do Código Comercial. E neste trabalho nós iremos definir a constituição de empresas, iremos falar dos tipos de constituição de empresas, iremos falar das suas características e das etapas para que se constitua uma empresa. Agora irei falar das sociedades comerciais. Que sociedades comerciais, elas são organizações constituídas por uma ou mais pessoas, que essas pessoas são denominadas sócios, que se juntam para exercer uma atividade econômica, que se juntam para exercer uma atividade econômica com fins lucrativos, seguindo as regras que estão no Código Comercial. Ou seja, por outras palavras, sociedades comerciais é quando uma ou mais pessoas criam uma empresa para realizar uma atividade comercial e obter lucros. Essa empresa existindo legalmente, sendo considerada existente de forma legal. E eu vou dar um exemplo de sociedades comerciais. Temos como, por exemplo, quando duas pessoas elas juntam dinheiro, podem tirar 2 milhões para abrir uma empresa por exemplo, para abrir uma empresa de vender roupa, uma boutique. E aí elas constituem uma sociedade comercial, porque elas definem o capital, que é esses 4 milhões no total, e a participação de cada um dos sócios, e as regras de funcionamento da empresa, de como a empresa vai funcionar, quais são as regras que a empresa vai seguir e como é que vão ser registradas as coisas que vão acontecer na empresa. Existem 3 tipos de sociedade, que são a sociedade unipessoal, a sociedade por cotas e a sociedade também anônima. Então, dentro das sociedades comerciais, nós temos 3 tipos de sociedade: sociedade unipessoal, sociedade por cotas e sociedade anônima. Eu agora irei falar da sociedade unipessoal, que a sociedade unipessoal é aquela que é formada por apenas um sócio, em que esse sócio ele pode ser uma pessoa singular, que uma pessoa singular é quando é um único indivíduo quando decide abrir a sua própria empresa, ou também uma pessoa coletiva, que uma pessoa coletiva é quando uma organização ela decide abrir uma empresa, uma organização já estruturada, existente, ela decide abrir uma empresa. E que neste tipo de sociedade, a responsabilidade ela é, em regra, limitada ao capital da sociedade. E aqui, neste tipo de sociedade, quando nós estamos a dar nome à nossa empresa, tem que constar lá o limitada ou sociedade unipessoal ou até mesmo unipessoal. Como podemos dar exemplo de Kakashi Limitada, ou Kakashi Unipessoal, ou Kakashi Sociedade Unipessoal. Tem que constar essas diferentes designações. Já agora eu vou falar da sociedade por cotas, que este tipo de sociedade, diferentemente da sociedade unipessoal, é aquela que é formada por 2 ou mais sócios e o capital ele está dividido em cotas. Está dividido em cotas, em que cada sócio ele participa na empresa de acordo com a sua cota. E temos como, por exemplo,
O João, a Ana e a Maria, eles decidem criar uma empresa. O João, ele tem como cotas 2 milhões de meticais. A Maria tem 1 milhão e a Ana tem 3 milhões de meticais. Cada um aí tem, cada um dos sócios, a sua participação será a sua cota. O João será os 2 milhões de meticais, a Maria será os 1 milhão de meticais e a Ana será os 3 milhões de meticais. Cada um vai participar na empresa com o seu capital, social, com o seu capital, dando entrada à empresa com o seu capital, com as suas cotas. E que esta é uma forma muito adequada para pequenas e médias empresas. Ela é muito adequada para pequenas e médias empresas. E nas sociedades por cotas, tem que constar lá no nome da empresa limitada, ou LDA. Na sociedade por cotas tem que constar limitada no nome da empresa para se identificar que é uma sociedade por cotas. Agora eu irei falar da sociedade anônima. Que a sociedade anônima, diferentemente das outras duas sociedades, aqui o capital ele está dividido em ações. Ou seja, em ações, e os proprietários são chamados de acionistas. Aqui já não são chamados de sócios, mas sim de acionistas. E aqui não temos capital como tal, mas sim temos ações. Em que esta aqui é uma estrutura mais complexa e é normalmente utilizada por grandes empresas e empresas que necessitam de investimentos maiores. E essas ações, elas podem, em que quem vai tomar a maior parte das decisões nesta empresa é quem for o maior acionista, quem terá o maior peso da tomada de decisões nessas empresas serão os com o maior número de ações. E na sociedade anônima tem que constar o nome da empresa SA, que vai significar sociedade anônima, para que se saiba que esta sociedade, para que se saiba que esta empresa, é uma sociedade anônima. Para constituir uma empresa, nós vamos seguir várias etapas, que essas etapas elas são 9, que a primeira etapa é a reserva do nome, a segunda etapa é a elaboração dos estatutos, a terceira etapa é a autenticação dos estatutos, a quarta etapa é o registro comercial, a quinta etapa é a publicação no Boletim da República, a sexta etapa é o registro comercial definitivo, a sétima etapa é a obtenção do NUIT, e a oitava etapa é o registro no INSS e a nona etapa é o licenciamento. Eu agora irei falar da primeira etapa, que a primeira etapa é a reserva do nome, que aqui o empresário tem que escolher o nome da empresa e verificar se esse nome ainda está disponível, pois se o nome estiver indisponível, ele terá que procurar um outro nome que não esteja a ser usado, pois duas empresas elas não podem ter o mesmo nome, pois por causa dos direitos autorais, pois a primeira empresa que escolheu primeiramente aquele nome, ela é que tem o direito. Aquele nome é daquela empresa, então não pode vir outra empresa a vir dizer que tem o mesmo nome. Então, tem que se escolher o nome e verificar se esse nome ainda está disponível. Se não estiver disponível, tem que se escolher, o empresário tem que escolher outro nome e... Sim, tem que escolher outro nome e tem que escolher um nome que esteja disponível. E se o nome não estiver disponível, ele será aprovado e ele vai receber a certidão de reserva do nome. A segunda etapa, que é a elaboração, eu vou falar agora da segunda etapa, que a segunda etapa é a elaboração de estatutos, que os estatutos eles são como as regras de como a empresa vai funcionar, de como é que serão feitos os trabalhos dentro dessa empresa, como é que serão organizados, como é que estará estruturada a empresa. E neles aparecem informações como o nome da empresa, a sede, o objetivo social, o capital, os sócios, quem são os sócios dessa empresa e a forma como será administrada aquela empresa, como vai funcionar o trabalho dentro daquela empresa, como é que serão feitas as divisões dentro daquela empresa. Agora eu irei falar da terceira etapa, que fala da autenticação dos estatutos. Que nesta etapa, quando for necessário, as assinaturas dos sócios, elas são reconhecidas. Elas
elas são reconhecidas, elas são confirmadas, elas são ditas que são verdadeiras para garantir a validade formal dos documentos, para dizer que esses documentos eles são formalmente, eles existem formalmente, eles existem legalmente e eles foram confirmados, eles foram assinados, eles foram aceitos pelos sócios. É por isso que chama-se autenticação dos estatutos. Esses estatutos eles foram autenticados. E essa autenticação ela é através de... Sim, esses estatutos são autenticados, em que nós autenticamos a assinatura dos sócios. Agora irei falar da quarta etapa, que é o registro comercial. Que nesta quarta etapa, a sociedade ela é registrada na entidade competente. Ela fica